Amém. Muito bem, muito obrigado ao pessoal da música. Que coisa linda tivemos hoje, hein? Louvor, mensagem musical belíssima, participação brilhante do vocal, do metal, enfim, louvamos a Deus por essa oportunidade tão agradável. Quero convidar você diretamente ao ponto. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de São João, por favor. Evangelho de São João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero saudar especialmente aqueles que nos acompanham pela internet. Temos muitas pessoas, milhares de pessoas que nos acompanham todo sábado e muitas outras que acessam os nossos conteúdos durante a semana. Eu tenho dito aqui em diversas ocasiões que para nós aqui da Igreja do NASP, essas pessoas que nos acompanham virtualmente fazem parte da nossa igreja. É o que nós chamamos de a Igreja Virtual do NASP. Você é muito bem-vindo aqui. Sempre lembrando que nenhuma experiência virtual se compara a esta experiência presencial que nós temos aqui. Então você que está em casa, desfrute bem, mas podendo, convidadíssimo para estar conosco presencialmente aqui, cada sábado, cada programação. Eu peço que você também abra a sua Bíblia, conecte aí em São João, capítulo 2. Vai ser muito interessante acompanharmos a mensagem de hoje, olhando para o texto bíblico, consultando o texto bíblico. Todo mundo abriu? Quem aqui presencialmente achou o texto, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não, todo mundo achou, né? Todo mundo achou. Evangelho de São João, também chamado de o quarto evangelho, porque evidentemente são 4 os evangelhos na Bíblia. O Novo Testamento é aberto com os evangelhos, começando com Mateus, Marcos, Lucas e finalmente São João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muita semelhança, embora cada um tenha as suas peculiaridades, suas características, enfim, suas singularidades, mas por outro lado, eles têm muitas semelhanças entre si e por isso são chamados de evangelhos sinóticos. Dá essa ideia de que eles compartilham muita coisa. O evangelho de João está fora dessa categoria, é um evangelho completamente diferente. O evangelho de João não se preocupa, por exemplo, em contar o nascimento de Jesus, a história de José e Maria, não. No princípio era o verbo, já começa por aí, né? Então é um evangelho diferente. O evangelho de João apresenta o ministério de Jesus de uma forma muito bem organizada, em 7 sessões, cada sessão contendo um milagre. Portanto, em todo o evangelho de João, só há o relato de 7 milagres de Jesus. Imaginem, tantas coisas que Jesus fez, tantos milagres que ele realizou, e João relatou apenas 7, evidentemente orientado pelo Espírito Santo. Então, é um evangelho diferente, é uma linguagem diferente, é uma abordagem diferente. E hoje nós vamos aqui fazer uma reflexão sobre o primeiro milagre de Jesus realizado em seu ministério, que está relatado aqui em João capítulo 2. O primeiro dos milagres de Jesus. Alguns dizem que aqui em Caná da Galileia, Jesus inaugura o seu ministério público. Outros vão dizer, não, mas Jesus já apareceu publicamente antes, no batismo no Jordão. Ele foi levado para ser tentado no deserto, depois ele chamou alguns discípulos. Essas foram aparições e ações públicas de Jesus, portanto aí começa o ministério público de Jesus. Sim, é verdade, dessa perspectiva, mas se você olhar o ponto de partida para as ações de Jesus em favor das pessoas, podemos dizer que o seu ministério público é inaugurado nesta cerimônia de casamento, o famoso casamento de Caná da Galileia. Essa história é muito conhecida e evidentemente existem muitas lições bastante óbvias nessa história, né? Foi aqui que Jesus transformou água em vinho, né? Se a sua vida está uma água, Jesus pode transformá-la em vinho, coisa maravilhosa, né? Hoje eu quero fugir um pouquinho dessa abordagem sobre a qual já ouvimos tanto. Quero considerar alguns elementos que podem nos ajudar, especialmente para aquelas pessoas que estão passando por um grande problema na sua vida. E a gente vai entender por que essa história fala especialmente para essas pessoas.
Tem alguém aqui com um problema muito grande? Tem alguém aqui que está passando por uma crise na sua vida? Tem alguém aqui que talvez tenha vindo à igreja hoje como um último gesto de esperança e de iniciativa para obter de Deus uma resposta? Então, a mensagem de hoje é especialmente para você. Se tem alguém aqui que não está passando por nenhum problema na vida e acha que não vai ter nenhum problema pelo resto da vida, você pode fazer sua oração e sair. Não faça isso. Ouça a mensagem que você poderá ajudar outra pessoa. Que Deus abençoe você para que você continue com essa vida boa. Mas a verdade é que esta não é a realidade para a maioria de nós. Todos nós aqui sabemos o que é viver uma crise. Sim ou não? Todo mundo me ouve bem lá atrás? Todo mundo me ouve bem? Todo mundo aqui sabe o que é viver uma crise. E quando nós estamos vivendo uma crise, um problema muito grande, a gente fica meio atrapalhado, até no nosso relacionamento com Deus, até nas nossas orações. Então hoje eu quero tirar dessa história algumas lições nesse sentido. Vamos ler o texto? Eu peço que você acompanhe a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta aí em São João capítulo 2. Permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto algumas vezes. Vamos lá, vamos à história. São João capítulo 2 começa da seguinte forma: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Que resposta! Se eu responder assim para minha mãe, ainda hoje eu vou levar um carão que vocês não fazem ideia, né? Daqui a pouquinho a gente vai entender isso aqui. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Alguém diz amém? Amém. Que história incrível, que história impressionante. Vamos ver algumas coisas, como a título de considerações introdutórias. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui do relato. O verso 1, a gente está em São João capítulo 2, o verso 1 começa a história dizendo assim: 3 dias depois. Você notou isso? Alguém ficou curioso sobre depois de quê? 3 dias depois de quê? Alguém já disse aqui, da tentação? Será? 3 dias depois. Então significa que o evangelista aí está vindo numa sequência de relatos ou de divisão das obras de Jesus, das ações ali, dividindo numa sequência cronológica, dia a dia. E é interessante a gente entender essa sequência cronológica. Vamos entender. Volte aí para o capítulo 1. Capítulo 1, verso... Veja bem, nós temos no início do capítulo 1, todo mundo aqui comigo, hein? Não se distraia. É importante você pegar cada ideia aqui. No início do capítulo 1, tem aí o prólogo do Evangelho. Mas aí a partir do verso 19, começa o relato do primeiro dia. Primeiro dia de quê? Primeiro dia da primeira semana de Jesus em seu ministério público. Aí está a primeira semana
do ministério público de Jesus. E começa com o testemunho de João Batista, verso 19, e vai até o verso 28, o relato do primeiro dia. Agora veja só o que está escrito aí no início do verso 29. Acompanha aí. No dia seguinte, então este é, que dia é este? Vamos lá, igreja, que dia é este? Quando eu perguntar, você vai dizer assim: este é o segundo dia. Que dia é este? E aí vem o relato do que aconteceu no segundo dia. Vamos agora para o verso 35. No dia seguinte, este é o quê? Vamos lá. No dia seguinte, que dia é este, igreja? Muito bem. Então vem aí Jesus tratando aí dos primeiros discípulos e tal. No verso 43 diz assim: no dia seguinte, outra versão diz, no dia imediato. Que dia é este, igreja? Este é o quarto dia. E aí o evangelista continua contando o que aconteceu no quarto dia. Então entramos na nossa história em Caná da Galileia, que começa capítulo 2, verso 1, dizendo assim: 3 dias depois. Igreja, que dia é este? Tem gente fazendo conta aí, né? Estava no quarto, então vamos lá. É até meio confuso mesmo, difícil, né? Não precisa ir na calculadora, eu vou ajudar, olha lá. Estava no quarto dia, 3 dias depois, então vamos lá, quarto dia aí. Um dia depois é o quinto, sexto, 3 dias depois, que dia é este, igreja? Que curioso, não? Este é o 7º dia da primeira semana de Jesus. Jesus começa a realizar os seus milagres no 7º dia. Não significa que era sábado, absolutamente, mas é o 7º dia da primeira semana. No 7º dia de sua primeira semana, Jesus abençoa um casamento. No 7º dia da criação, lá no Gênesis, Deus abençoou um casamento. Curioso isso. A história da ação criadora de Deus em Gênesis termina com um casamento. A história da ação redentora de Deus em João começa com um casamento. Mas eu quero dizer para vocês que esta não é uma história de casamento. Não é uma história de casamento. A gente não sabe nem o nome dos noivos, nem da noiva. Perceberam? A gente não sabe o nome da família. A gente não sabe o nome do mestre-sala que é mencionado aqui. A gente não sabe o nome de nenhum dos serventes. A gente não sabe o nome, ou não são mencionados os nomes dos discípulos de Jesus que estavam com ele. Não é mencionado nem o nome da mãe de Jesus. O texto se refere a ela como a mãe de Jesus. O único nome mencionado nessa história é o nome de Jesus. Essa não é uma história de casamento. Isso não tem a ver com casamento, tem a ver com Jesus. E o primeiro milagre de Jesus aqui é a sua resposta a um grande problema, a uma grande crise. Se você for estudar, for ler alguma coisa sobre como aconteciam as festas de casamento naquele contexto sociocultural, algumas coisas curiosas, né? As festas de casamento duravam uma semana, às vezes 2 semanas. Olha aí uma boa ideia, quem está querendo casar aí, festança para todo mundo, uma semana de festa. Era isso que acontecia. E um dos elementos fundamentais, que trazia não apenas a alegria para os festejantes, para os convivas que ali estavam, mas tinha um significado simbólico, a presença do bom vinho no casamento. O bom vinho era símbolo de prosperidade, era símbolo de felicidade, de alegria. Faltar vinho seria uma vergonha. Esta situação seria uma situação vexatória para toda a família por muito tempo. O Instagram, o TikTok, o Facebook da época iam bombar. Hashtag, como é que diz? Seriam o assunto do momento. Faltou vinho. Uma grande crise. E então, Jesus age
primeira ação de Jesus em seu ministério público foi para resolver um grande problema. Você entende isso? Então, eu estou aqui hoje para dizer que Jesus está disposto a continuar repetindo essa sua ação na solução dos nossos problemas também. Ele estava presente. Curiosamente o texto diz, e Jesus também foi convidado. Que bonito, né? Não dá tempo aqui enfim, entrar em tantos detalhes, né? Mas temos evidências que aquela família era parente de Maria, da mãe de Jesus. Ela não está ali como uma servente, ela está ali como alguém da família. É ela que dá a ordem, é ela que assume a responsabilidade pela falta do vinho e vai providenciar. É ela que, enfim, a gente vê que ela não está ali como uma servente, ela está ali como alguém da família que está conduzindo as coisas. Jesus foi convidado. Agora, uma lição equivocada que é tirada com muita frequência, eu às vezes ouço com base nesse texto, dizendo assim, você tem que convidar Jesus, senão ele não vem. Convide Jesus. É Jesus que convida você, não é você que convida Jesus. E ainda bem que Jesus não espera ser convidado. Zaqueu, desce depressa que eu vou jantar na tua casa. Ele não esperou ser convidado, ele foi à frente. Apocalipse retrata Jesus batendo a porta. Ei, tem alguém em casa? Significa que ele não foi convidado. Ele não vai invadir, mas ele bate. Ele bate. Mas aqui, para esta festa, Jesus foi convidado, diz o texto. Muito bem, que lições eu quero extrair dessa história? Eu quero ajudar você a entender como enfrentar crises e problemas na vida. Que atitudes nós devemos ter quando estamos vivendo uma crise, quando estamos vivendo um problema? Qual é o problema que você está enfrentando agora? Você está enfrentando um problema financeiro, um problema profissional, um problema lá no seu trabalho, um problema de relacionamento, um problema que tem a ver com a vida afetiva. Qual é o seu problema? Quais são as suas crises? Eu quero aqui extrair do texto 4 coisas que nós não devemos fazer quando estamos enfrentando problemas ou quando estamos vivendo uma crise. Então, poderia chamar o sermão de hoje dessa forma, né? 4 coisas, 4 atitudes que você não deve ter para lidar com seus problemas. Vamos lá então? Vamos buscar isso no texto? Quem está disposto? Quem quer entender esse assunto aqui? Levante a mão. Vamos lá então. Vamos começar com o verso 3. O verso 3, estamos em João capítulo 2, verso 3, quando diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O que a gente aprende aqui? O que Maria está fazendo aqui? O que foi que Maria pediu para Jesus? Vamos lá, igreja. O que Maria pediu para Jesus? O que Maria pediu para Jesus? No texto bíblico, Maria não pediu nada. Maria não pediu nada. Está aqui a primeira atitude que você deve evitar. 4 coisas que você não deve fazer para enfrentar uma crise. Primeira coisa, não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas. Maria não chegou dizendo: Senhor, providencie vinho, porque acabou o vinho, vai ser uma vergonha. Senhor, dá um jeito, vai comprar, manda tirar a moeda da boca do peixe, isso aí, né? Faz alguma coisa para que... Não, ela não pediu nada. Ela não trouxe soluções, ela trouxe o problema. Como a gente precisa aprender com isso. Não significa que você não pode dizer algo específico, pedir algo específico para Deus. Não estou aqui me referindo às suas palavras na oração, estou me referindo às suas atitudes na oração. Cuidado para que quando você for orar, você não ficar tentando impor a Deus a sua solução, as suas respostas, o seu caminho, a sua agenda. Senhor, preciso disso, preciso daquilo. Não ore com esta atitude. Quando você for orar, não diga: Senhor, preciso de mais vinho. Diga simplesmente: Senhor, acabou o vinho. Não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas e Ele vai saber como lidar. Quando você for orar, não diga: Senhor, cura a minha doença. Diga: Senhor, eu estou doente. Deus pode fazer muito mais por você através da doença do que através da cura.
Não leve as suas soluções para Deus. Confie na direção de Deus. Embora os caminhos de Deus pareçam confusos, difíceis, duros, mas se lembre, os caminhos de Deus sempre serão os melhores. Aquilo que Deus permite na sua vida e a maneira como Ele quer conduzir a sua vida, sempre será melhor. Nem sempre a cura física será a melhor solução para a doença. Repito, Deus pode fazer muito mais por você com a doença do que com a cura. Então, não ore assim. Quando você for orar, não diga: Senhor, envie alguém para resolver as minhas carências afetivas. Senhor, meu coração. Senhor, envie alguém. E aí tem gente que ainda começa a fazer a descrição, que seja loiro ou loira, ou que seja moreno ou morena, que tenha olhos assim, que trabalhe assim, que seja e tal. E você dá, é a solução da sua vida para a sua felicidade. Se Deus fizer isso que você está dizendo para Ele, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Não ora assim. Não diga: Senhor, me dê alguém. Diga: Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo sozinha. Não leve para Deus as suas soluções. Leve para Deus os seus problemas, e Ele saberá resolver isso. E com relação a esse ponto específico, a esse exemplo específico que eu estou lhe dizendo, não se esqueça daquele texto bíblico que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Qual é o texto bíblico mesmo? Terceira carta de Davi. Não, mas a Bíblia diz isso sim, olha aqui o que está em Provérbios: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Em outras palavras, antes só do que mal acompanhado. Provérbios 13, 20, antes só do que mal acompanhado. Então, cuidado para não querer impor as suas soluções para Deus. Nem sempre aquilo que você acha que será o melhor para você será de fato o melhor. Então, cuidado com as suas orações. Não diga: Senhor, salva o meu namoro. Diga: Senhor, estamos em crise. Diga só isso a Deus. Quantos relacionamentos pelos quais a pessoa clamou para Deus salvar e que depois só trouxe angústia, ranger de dentes, sofrimento. Deus sabe o que é melhor. Cuidado para não impor a sua agenda, para não querer impor a sua agenda para Deus. Não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas. Não diga: Senhor, abre esta porta. Se Deus abrir essa porta, que porta? É o emprego novo, é a vaga, é passar nesse concurso, é essa transferência, é entrar na faculdade. Senhor, abre esta porta, é esse empreendimento. Senhor, abre essa porta, é esse contrato que, se for assinado, sua vida está resolvida. É este projeto que, se der certo, pronto, a solução para os seus problemas e da sua família. Senhor, abre essa porta, abre essa porta. Não ore assim. Em vez de dizer: Senhor, abre essa porta, diga: Senhor, esta porta está fechada para mim. Ele saberá o que é melhor. E lembre de uma coisa: se a porta está fechada, significa que você não está vendo tudo o que há do outro lado. Você não está vendo tudo o que há do outro lado. Muito cuidado. Quantos negócios pelos quais a pessoa implorou para Deus avançar, apenas posteriormente para dar prejuízo, dor de cabeça. A porta que você acha que será a solução para a sua vida, repito, se a porta está fechada, significa que você não está vendo tudo o que tem do outro lado. Não leve as suas soluções para Deus, leve os seus problemas, leve para Deus a situação em que derrame o seu coração diante de Deus, expresse os seus sentimentos, suas necessidades e confie na direção de Deus. Repito, isso não significa que nas palavras da oração você não possa dizer: Senhor, me dá esta vaga de emprego, ou Senhor, me ajuda nesse relacionamento aqui. Você pode dizer isso, não me refiro às suas palavras, me refiro à sua atitude. O próprio Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. É desta atitude que eu estou falando para você. Não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas. Não diga: Senhor, preciso de mais vinho. Diga: Senhor, acabou o vinho.
É isso que você tem que dizer. Senhor, acabou o pão. Senhor, acabou a alegria. Senhor, acabou a confiança. Senhor, acabou a paz. Senhor, acabou a paciência. Senhor, acabaram os recursos. Acabou o amor. E confie que Deus saberá transformar água em vinho no momento certo e da maneira certa. Esta é a primeira lição que nós extraímos dessa história. Qual foi a lição? Não leve para Deus os seus problemas. Leve para Ele. Desculpe. E teve gente que recitou comigo aqui. Foi um coro aqui. Vou voltar, vocês não entenderam nada. Senhor, acabou a paciência. Não. Primeira lição qual é? Não leve para Deus as suas soluções. Leve para Deus os seus problemas. E confie nele. Segunda lição está no verso 4. Ô, verso difícil esse, hein? Mas Jesus respondeu. Deixa eu ler nessa outra versão aqui, que ela corresponde melhor ao texto original. Mas Jesus lhe disse, estão em João capítulo 2, verso 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Antes de comentar a lição, me permitam abrir um parênteses para explicar um pouquinho essa expressão aparentemente difícil. Né? Isso é jeito de falar com a mãe, com a própria mãe? Você sogra? Não, perdão. Minha sogra pode estar me acompanhando agora. Isso é jeito de falar com a mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Né? Mulher, como é que a gente entende isso na nossa cultura, na nossa... Né? A gente entende que Jesus disse assim, ei, não se mete nisso, o que eu tenho a ver com isso? Mulher, uau, se eu falar assim com a minha mãe, já disse, né? O negócio engrossa lá em casa, né? Essa expressão não é uma expressão desrespeitosa. É inadmissível imaginar que Jesus tenha sido desrespeitoso com a sua mãe. Ao longo dos evangelhos, nós, exceto a história do nascimento de Jesus, né? Ao longo dos evangelhos, exceto a história do nascimento, nós temos 4 encontros de Jesus com a sua mãe. Este é o segundo. O primeiro foi lá quando ele tinha 12 anos. E o último encontro onde foi? Qual foi o último encontro de Jesus com Maria, sua mãe? Na cruz. Na cruz. E a sua mãe estava agonizando. Sofrimento indescritível, inenarrável. Vendo Jesus e ela conhecendo quem era Jesus, sabendo tudo. Imagina o sofrimento dela. E ali Jesus faz a sua última expressão de cuidado, de amor, de atenção, de respeito para com a sua mãe. E naquela ocasião, a maior expressão de amor e cuidado, quando Jesus confia ao seu discípulo amado os cuidados para com a sua mãe já idosa, ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Foi uma expressão desrespeitosa? Absolutamente não. Absolutamente não. Naquele contexto, essa expressão, ela tem um sentido de absoluto respeito. Mas aí Jesus diz, né, como é que é a expressão? Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, no desespero, naquele grande problema, naquela crise que iria causar um vexame, uma vergonha para a família, um problema enorme para o qual não havia uma solução humana. Maria leva o problema para Jesus. Eles não têm mais vinho. Ela não passa uma agenda, ela não pede, ela não dá as soluções, ela entrega o problema. E aí Jesus responde, ainda não é chegada a minha hora. A que Jesus está se referindo aqui? Aqui Jesus está referindo. No Evangelho de João, esta hora de Jesus, essa expressão é repetida várias vezes ao longo do ministério de Jesus. E esta hora ao qual Jesus se refere é a hora da sua morte, ressurreição e glorificação. Ainda não é chegada a minha hora. Mas o que isso tem a ver com essa situação? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ainda não é chegada a minha hora. Parece que Jesus está negando uma ação.
Parece que Jesus está dizendo, eu não vou fazer nada porque não está na hora de fazer nada, não chegou o meu momento. Não é isso que Jesus está dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, chegará o momento da minha morte, ressurreição e glorificação, quando o plano da redenção será selado com o pagamento feito na cruz. Ainda não chegou essa hora, mas eu tenho como dar um prenúncio dessa hora, um adiantamento. A transformação da água em vinho no casamento de Caná é um prenúncio da glorificação de Cristo no final. Tanto é que ele diz, ainda não é chegada a minha hora, e na sequência ele faz o milagre. Ele disse que não ia fazer, mas mudou de ideia. Não, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Agora eu quero extrair uma lição dessa expressão de Jesus, ainda não é chegada a minha hora. A gente está aqui estudando sobre que atitudes eu devo evitar quando eu estou enfrentando um grande problema, uma grande crise na minha vida. Não é isso que a gente está estudando aqui? 4 atitudes. Qual é a primeira atitude? Não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas. Segunda atitude, quando Jesus diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Qual é a lição que a gente extrai disso aí? Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Está me ouvindo? Você acha que tem que ser agora, né? Você não sabe nada. O que você vê e conhece da sua vida, da sua própria vida, é muito pouco. Você não entende todos os processos mentais. Você não entende o que a sua história, como a sua história influencia hoje nas suas decisões, nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas reações. Você não consegue enxergar do outro lado da parede. Você não sabe o que estão falando de você. Você não sabe nada. O que você sabe da sua própria vida é muito pouco. Então é muito arriscado você querer precipitar as coisas. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Para tudo tem um tempo certo. Isso aqui não é doutrina da predestinação. Não creio que Deus tenha um plano no sentido de haver elaborado e já decidido nos conselhos passados da eternidade, um caminho traçado que... Não creio nisso. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E Deus sabe a hora certa de agir. Ele também sabe a hora certa de não agir. Ainda não é chegada a minha hora. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. O que você mais precisa não é de solução imediata para os seus problemas. O que você mais precisa é estar com Deus enquanto espera. Esse deve ser o nosso foco. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se você está na tempestade, eu imagino que alguns aqui hoje estão vivendo uma tormenta, uma tempestade, um furacão. Se você está na tempestade, lembre-se, a solução pode ser a calmaria, mas a solução também pode ser o abrigo. A ação de Deus não será sempre para acalmar a tempestade. Muitas vezes Ele permite a tempestade, mas Ele garante o abrigo. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus. A calmaria tem a ver com a solução do problema. O abrigo tem a ver com recursos para enfrentar o problema. E quando Deus não acalma a tempestade, confie nele, porque Ele proverá um abrigo seguro. E se a tempestade não passa, pense que pode haver uma vantagem nisso. Ao enfrentar a tempestade, estando abrigado em Deus, confiando em Deus, você sairá dela maior e melhor, fortalecido. Então, assim como a melhor solução para a doença não tem que ser a cura, da mesma forma, a melhor solução para as crises não tem que ser a solução. Resolver a crise e resolver o problema. Deus, entende isso aqui? Entenda o que eu vou falar agora. Você quer que Deus resolva os seus problemas, né? Esses seus problemas aí. A conta, o trabalho, o filho, o casamento. Coisas importantes. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. São muito importantes. Mas o foco de Deus não é resolver os seus problemas.
O foco de Deus é resolver a sua vida. Então, aprenda a esperar o tempo de Deus. 4 atitudes que você deve evitar quando estiver enfrentando o problema. Qual é a primeira atitude? Não leve suas soluções para Deus, leve os seus problemas. Segunda atitude, espere o tempo de Deus. Terceira atitude, versos 7 e 8. Versos 7 e 8 de João 2. Terceira atitude. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. O que Jesus está fazendo aqui? O que Jesus está fazendo aqui? Jesus precisava da água para resolver o problema? Respondam, Jesus precisava da água? Jesus precisava daqueles potes de água? Por que dar esse trabalho desnecessário, se ele não precisava? Jesus poderia transformar esse milagre ainda mais impressionante, né? Se ele, num passe de mágica, resolveu fazer jorrar vinho aqui da minha mão. Seria muito mais impactante. Jesus não quer fazer mágicas na sua vida. É por isso que ele pede que você encha os potes de água. Jesus parte dos recursos que você já tem, embora sejam insuficientes. Seus recursos não resolvem o problema, mas Jesus começa por aí. Jesus começa com a sua água para lhe dar o vinho. Então, traga a sua água, traga os seus recursos. E não é só trazer, Jesus disse: encham de água esses potes. Que trabalheira. Eu não me lembro agora, mas em algum lugar eu anotei aqui as quantidades de litros de água. Isso, olha, foi vinho para não acabar mais. Foi muito trabalho. Significa que os grandes milagres de Deus na nossa vida requer a nossa colaboração. A nossa colaboração. Então, qual é a lição que a gente aprende daqui? Primeiro, não leve para Deus as suas soluções, leve para Deus os seus problemas. Segundo, espere o tempo de Deus. Terceiro, não espere passivamente. Não espere de braços cruzados. Faça a sua parte. Vá para cima. Use os seus recursos. Ah, Senhor, essa promoção no trabalho, abre essa porta. Ei, não fique esperando. Você pode pedir, mas não insista muito, porque você não sabe o que tem do outro lado da porta. Mas enquanto você espera, não fique de braços cruzados. Faça o melhor que você pode. Se aprimore, se aperfeiçoe, cresça. Use todos os seus recursos. Estou dando o exemplo aqui do trabalho, mas isso é em todas as áreas. Seu casamento está uma droga, não está funcionando. Ah, Senhor, transforma o coração do meu marido. Coração de marido não muda. Não, gente, muda sim. Não, você pode orar. Né? Ah, Senhor, transforma o coração da minha esposa. Muda. Então você pode orar, peça, mas não espere parado. Use os seus recursos, faça a sua parte. O casamento está em crise, alguma coisa você pode fazer para melhorar isso aí. Talvez um pouquinho mais de paciência, uma dosezinha a mais de romantismo, um passo a mais, um gesto, uma mudança de atitude, uma mudança de rotina, um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo. Eu não sei, mas você sabe o que você precisa fazer para melhorar as coisas, para que essa água seja transformada em vinho. Ah, mas o que eu fizer não é suficiente, eu dependo de um milagre de Deus. É aí que Deus entra, Ele vai transformar a água em vinho, mas a água é você que traz. Os potes são enchidos por você. Faça a sua parte, não espere passivamente. Ah, Senhor, este negócio, esse contrato, este empreendimento, abre essa porta, dá essa bênção. E fique esperando, espere sentado, que não vai acontecer nada. Faça a sua parte. Se aperfeiçoe, vá para cima, use os seus recursos, faça o que tiver ao seu alcance. Deus vai transformar a água em vinho. O vinho é dele, mas a água é sua, e é você que tem que encher o pote. Entendeu? Então,
Espere o tempo de Deus, mas não espere passivamente. Faça a sua parte, né? A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí tem gente que diz: é isso que eu estou fazendo, entreguei a Deus e estou esperando no Senhor. Que expressão bonita, né? Espera no Senhor, espera no Senhor. O mais ele fará. Está vendo que é ele que vai fazer? Não, a Bíblia não está dizendo que ele vai fazer tudo. A Bíblia está dizendo que ele fará o mais. Para ele fazer o mais, você tem que fazer pelo menos o menos. Ele fará o mais. Ele fará o que você não pode fazer. Não é cruzar os braços, confia no Senhor, espera no Senhor, e o mais ele fará o mais, repito, ele fará o mais que é além daquilo que você pode fazer. Agora, você está esperando de braços cruzados? Eu vou dizer, Deus também está de braços cruzados esperando você fazer alguma coisa, e quando você agir, aí ele responde. Não estou falando aqui de salvação pela fé, pelas obras, né? O assunto aqui não é esse, estou falando aqui da vida, as coisas da vida. Deus vai fazer muito menos por você do que o que você pensa. Não estou minimizando a ação de Deus, eu estou aqui trazendo uma realidade. Tem gente que confia tanto em Deus que está esperando que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Ele vai trazer o vinho, mas ele vai começar com a água, e a água é sua. O pote é seu. O trabalho é seu. Não espere passivamente. Deus usa o que está disponível. Ele não exige de você o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, você tem que fazer. E a tradução melhor para esse salmo que eu trouxe, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí ontem eu estava pesquisando e quando me veio essa passagem em mente, aí eu fui, deixa eu ver o que diz esse texto aqui, né? O sentido original é o seguinte: ele agirá, ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Não quer dizer que ele fará a sua parte. Quem transforma água em vinho é Deus, mas quem enche os potes de água e carrega o peso é você. Repito, quem transforma água em vinho é Deus, mas quem enche o pote de água e carrega é você. Faça a sua parte. Cuidado com essa religião de deixa tudo para Deus. Isso é uma falsa piedade. É uma falsa piedade. Eu confio tanto em Deus que eu estou esperando no Senhor. Não espere passivamente. Esta é a lição. E finalmente, estou falando aqui de 4 atitudes que devemos evitar quando estamos enfrentando um problema. Qual é a primeira atitude? Não leve suas soluções para Deus, leve seus problemas. Segunda atitude: espere em Deus, espere o tempo de Deus. Terceira atitude: não espere passivamente. E finalmente, para encher o nosso coração, eu termino dizendo: saiba que os seus problemas são oportunidades para Deus. Verso 11 diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O grande problema daquelas pessoas foi uma grande oportunidade para Jesus manifestar a sua glória e salvar pessoas. Seus discípulos creram nele. Você entendeu isso? Esse grande problema que você está vivendo, esta grande crise pela qual você está passando, veja isso como uma oportunidade para Deus. Há um jargão que diz assim: a impossibilidade humana é a oportunidade divina. E é isso que Deus quer e pode fazer através dos seus grandes problemas e das suas maiores crises. Deus não desperdiça oportunidades. Deus pode usar você, a sua crise e os seus problemas, em primeiro lugar, para salvar você e para, através de você, salvar outras pessoas. É por isso que eu já disse aqui, nem sempre
a melhor solução para a doença é a cura. Deus pode ter propósitos maiores. Por quê? Porque o que Deus quer de fato não é somente resolver os seus problemas. Ele quer resolver a sua vida. Muito mais importante para Deus do que essa porta se abra, é que você entre no céu. E talvez para entrar no céu, essa porta não pode se abrir, porque pode atrapalhar o seu caminho até lá. Então veja, saiba que os seus problemas são oportunidades para Deus. Deus tem propósitos maiores do que os seus. Enquanto você quer que Deus haja na sua vida, para você pagar a conta, para você, o emprego, a escola, o coração, o amor, o namoro, o casamento, enquanto você quer que Deus haja na sua vida para essas coisas, Deus quer agir na sua vida para que você seja salvo e outras pessoas sejam abençoadas através da sua história. Você entendeu isso? Então saiba que os seus problemas são oportunidades para Deus. E aqui eu termino fazendo um convite para que você coloque isso em prática na sua vida. Encare os seus problemas e as suas crises de uma perspectiva diferente. Encare isso como oportunidades de Deus. Encare isso como sendo uma chance para Deus salvar você, ou no mínimo, para Deus proteger você de uma emboscada que está lá na frente. É por isso que, repito, você não sabe o que há do outro lado da porta, então não insista tanto para Deus abrir. Você não sabe o que tem do outro lado. Deus sabe o que é melhor. Não leve para Deus as suas soluções, leve para Ele os seus problemas. Espere o tempo de Deus. Faça a sua parte enquanto espera. E saiba que os seus problemas são oportunidades para Deus. Que isso traga para você mais tranquilidade, mais paz e mais consagração. Que Deus abençoe você. Amém.